Bom, então continuando aqui com as alterações que são necessárias aqui no projeto, vamos configurar agora um data source aqui no Wildfly, tá? Então nós vamos modificar aqui então no projeto a forma que nós iremos acessar o banco de dados, tá? Nós vamos deixar que o próprio servidor da aplicação, no caso o Wildfly, gerencie esse acesso no banco de dados, né? Ele vai cuidar então das transações que serão realizadas no banco de dados, ok? Bom, primeiro eu vou remover esse projeto aqui do servidor, tá? E vou executar o servidor, ok? Então aqui ele vai realizar os procedimentos para o início do servidor. Ok, já finalizou. Agora aqui então eu vou abrir o browser e vou acessar aqui localhost 2.8080, tá? No caso é a página principal aqui do servidor de aplicação Wildfly, tá? Eu vou acessar aqui então esse console de administração, ok? Bom, quando você tenta acessar pela primeira vez essa página aqui, ele solicita que você crie um usuário para poder acessar essa configuração, ok? E aqui ele te dá o procedimento para poder criar esse usuário, tá? Então vamos seguir aqui então esse procedimento, tá? Então nós temos que executar aqui, ó, um script que é o add user, ok? E esse script ele está aqui dentro da pasta onde foi instalado o Wildfly, dentro da pasta bin, ok? Temos aqui ó, o add user.bat, ok? Vamos aqui seguir essas orientações, tá? Então eu vou manter aqui como padrão o A. Nós vamos incluir aqui um usuário gerenciador, ok? O nome desse usuário eu vou colocar aqui, por exemplo, T2TI. A senha desse usuário, nós temos aqui algumas regras para definição dessa senha, tá? Eu vou definir aqui uma senha de acordo com essas definições, tá? Essa senha que eu coloquei aqui ela é um pouco fácil, mas eu vou permanecer com essa mesma senha, ok? No caso aqui eu não vou informar nada, enter novamente, sim. Nesse caso aqui eu vou colocar não, ok? Bom, pronto. Dessa forma então eu criei um usuário aqui no Wildfly. Então agora que eu tentei acessar novamente, ele já vai solicitar esses dados de acesso. Então T2TI e a senha que foi criada, ok? Bom, antes de incluir um data source aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou executar aqui um comando, que no caso aqui aqui dentro da pasta de instalação do Wildfly, tá? Dentro da pasta bin, nós temos aqui ó, o jboss.cli.bat, ok? O que nós vamos fazer aqui? Nós iremos configurar, né, nós iremos incluir aqui o driver do banco de dados que nós iremos utilizar, no caso o driver do PostgreSQL, ok? Então primeiro aqui eu vou conectar no banco de dados, ok? Ele já fez aqui a conexão com o servidor, certo? E agora eu vou digitar aqui o seguinte comando, tá? Eu já tenho aqui esses comandos já definidos, ok? Eu vou aqui apenas alterar o seguinte.
esse caminho aqui, onde está localizado o jar do PostGrid, ok? Bom, eu vou aqui primeiro no projeto, tá? Vou aqui nesse arquivo pom.xml, tá? Vou aqui em dependências, vou fazer o seguinte, adicionar aqui a dependência do PostGrid, org.postgrid.sql. Ok, não, na verdade não é esse. Aqui. Eu vou baixar aqui a última versão, certo? Vou salvar esse cara aqui, esse arquivo pom.xml, tá? E vou aguardar aqui, ó, que o Maven faça o download para mim, ok? Desse arquivo jar. Ok, finalizou o download. Agora o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse cara daqui, tá? Eu não vou precisar dessa dependência aqui no meu arquivo pom.xml, porque esse jar ele vai ficar lá no servidor de aplicação, ok? Então quem vai utilizar esse jar do PostGrid vai ser o próprio Wildfly, ok? Então agora aqui nós vamos na pasta onde foi instalado o Maven, que dentro do repositório eu vou em org, PostGrid SQL, PostGrid. Aqui eu tenho duas versões desse jar, tá? Vamos utilizar aqui essa última versão, a 9.3.11.02, ok? Tenho aqui esse cara. Então primeiro eu vou copiar esse caminho aqui. Vou apagar essa informação e agora copiar o nome do arquivo. Ok? Então aqui eu defini a localização do meu arquivo jar, tá? O arquivo jar do PostGrid, ok? Bom, então aqui eu vou incluir esse seguinte comando, tá? Eu vou colar aqui. Então, o comando vai ser o seguinte: módulo. Eu vou adicionar um módulo, tá? Cujo nome org.postgrid, certo? O recurso ele está nesta pasta aqui, certo? No caso é o arquivo jar, que é essa pasta que nós configuramos, e as dependências javax.api e o javax.transaction.api, ok? Vou dar um enter, ok? E agora vou executar este outro comando aqui, tá? Subsystem data source, no caso vai ser um driver JDBC, o PostGrid, ele vai adicionar aqui o driver name PostGrid, o módulo, o nome desse módulo, né, do driver do módulo, org.postgrid, o nome da classe, ok, eu vou dar um enter aqui novamente, finalizado. Eu posso fechar essa aplicação. Ok. Se vocês vierem aqui, né, na pasta de onde está instalado o Wildfly, tá? Aqui em módulos, vocês podem perceber que foi criado aqui uma pasta org, postgrid, main, aqui o módulo.xml e o arquivo jar ele foi copiado aqui para dentro dessa pasta, ok? Se eu abrir aqui, por exemplo, esse cara aqui, temos aqui algumas informações que nós definimos no comando que foi executado, ok? Bom, então agora vamos voltar aqui na página de administração do Wildfly, certo? Eu vou incluir aqui agora um data source, ok? Bom, o único data source que eu tenho aqui por enquanto é esse example.ds, tá? Ele já vem aqui como exemplo no JBoss. Eu vou clicar aqui no botão add, certo? Vou informar um nome para esse data source. Vou colocar aqui, por exemplo,
T2TI ERP. O nome desse data source, ele tem que começar obrigatoriamente com Java _, ok? E eu vou colocar como nome T2TI ERP DS. Vou clicar aqui em próximo, ok? Vocês podem perceber que ele já detectou aqui o drive do PostGRI, tá? Então eu vou manter esse driver selecionado, vou clicar em próximo e aqui ele vai solicitar os dados da URL de conexão com o banco de dados, ok? Eu vou fazer o seguinte, no projeto anterior eu tenho aqui essas informações, tá? Então eu vou copiar essas informações aqui desse projeto, aqui do arquivo persistence.xml, tá? Então no caso aqui, primeiro ele solicita a URL. Esse banco de dados ele já foi configurado, tá? Lá no DVD de infra nós mostramos como configurar esse banco de dados, o nome do usuário, a senha desse usuário. Eu vou aqui clicar. Primeiro eu vou testar essa conexão. Ok, a conexão foi testada com sucesso, né? Ele conseguiu conectar com o banco de dados. Finalizar. Ok, agora nós já criamos aqui o data source T2TI ERP, cujo o JNDI, o nome JNDI é o Java _T2TI ERP DS, tá? Por padrão, quando você cria um data source, ele vem desabilitado, ok? Você tem que habilitá-lo. Só que antes de habilitá-lo, eu vou aqui nas propriedades. Na verdade é em conexão, tá? Eu vou aqui nessas propriedades da conexão e vou editar algumas dessas propriedades, tá? Eu vou marcar para utilizar o JTA, tá? Que é o Java Transaction API, e também o CCM. Vou clicar aqui em salvar. Ok. E agora eu vou habilitar esse meu data source, clicando aqui nesse botão Enable. Vou clicar aqui em Enable, confirmar. Opa, ocorreu aqui um erro desconhecido, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o browser, fechar a aplicação, aliás, vou parar o servidor, tá? Eu parei aqui o servidor e vou iniciá-lo novamente. Ok, o servidor já foi iniciado, vou acessar localhost 2.8080, console de administração. Vou informar aqui os dados para acesso ao sistema. Opa. Ok, agora sim. Vou lá novamente em Data Source. T2TI ERP aqui está configurado. Vou tentar habilitá-lo novamente. Vou confirmar. Ok, agora ele habilitou, tá? Aquele erro ali normalmente ocorre quando nós acabamos de realizar alguma modificação nas configurações aqui do banco de dados. Ok? Então aqui ele salvou as modificações que nós realizamos. Validação. Ok. Então aqui nós já temos aqui, então, um data source criado aqui no Wildfly, cujo o nome JNDI é o Java _T2TI ERP DS, ok? E onde nós vamos informar esse nome, tá? Então nós fizemos aqui uma alteração aqui dentro do nosso arquivo persistence.xml. Tá? O que nós fizemos aqui? Nós deixamos apenas o nome desse nosso data source. Tá? Aqui a persistence unit continua como T2TI ERP.
incluímos aqui um transaction type como JTA, ok? Definimos o nome desse JTA, que no caso é o Java T2TI ERPDS, e definimos aqui apenas algumas propriedades do Hibernate. No caso, uma propriedade para que ele mostre os SQLs, né, que forem gerados durante a execução, e que esse SQL também seja mostrado de forma que seja formatado, tá, para ser melhor visualizado ali no console, ok? Bom, aquelas outras configurações que nós tínhamos anteriormente, nós podemos aqui visualizar. Ele já está aberto aqui. No caso, o provider não é necessário informar, porque o Wildfly, no caso que é o JBoss, né, versão 8, ele utiliza por padrão o Hibernate. Tá? Então, essa configuração aqui ela é opcional. No caso aqui, o mapeamento também dos bins, né, no caso das classes que representam lá as tabelas no banco de dados, também não é necessário mapeá-las. Por quê? Porque o servidor de aplicação, o Wildfly, ele automaticamente vai buscar, tá, essas classes aqui que estão anotadas com esta anotação @entity. Tá? Então ele vai automaticamente mapear todas as classes que estiverem aqui com essa anotação. Tá? Então dessa forma nós não precisamos mapear essas entidades aqui nesse arquivo de propriedades, aqui nesse arquivo persistence.xml. Ok? Bom, então essa é a configuração necessária para utilizar aqui o banco de dados, né, para que o Wildfly gerencie todas as transações no banco de dados. Tá? Eu vou executar aqui a aplicação novamente, só para a gente verificar se ocorreu tudo certo. Ok, aparentemente agora ele executou normalmente, já definiu aqui a unidade de persistência T2TI ERP. Ok, está abrindo aqui a aplicação agora. Então ele já está abrindo aqui e já solicita os dados de login e senha. Ok? Então aqui a aplicação está funcionando sem problemas, né? Já que agora nós configuramos aí um data source no nosso projeto. Ok? Bom, então no próximo vídeo nós continuamos aí então com as outras modificações que foram realizadas no projeto.